todos, muito obrigado por terem vindo a mais uma sessão do ciclo Foz Literária. Desta vez vamos falar sobre Óscar da Silva, do Sr. Paulo Silva Cunha, o Dr. José Val Figueiredo e também o Sr. Joaquim José Pinto da Silva. Muito obrigado mais uma vez. Boa tarde. Cabe-me agora começar esta nossa sessão. Antes queria cumprimentar o Sr. Nuno Ortigão, Sr. Presidente da União de Freguesia, a Sra. Maria Lacerda, também os representantes da Progresso da Foz, o Dr. Joaquim Pinto da Silva e José Magalhães, bem como também o representante do Instituto do António Ferreira Gomes e da Quadrante, e também um cumprimento especial, permitam-me que seja assim, à Associação, ao Jornal Matosinhense, aos amigos de Lessa, à Associação Matosinhos do Passado ao Futuro e também o Orfeão de Matosinhos. E também o Jornal Matosinhense. O Jornal Matosinhense. Diga? Sim, o Jornal Matosinhos também. E também o meu querido amigo, o engenheiro Francisco Mesquita Guimarães, que mais uma vez nos apoiou e nos ajudou nesta nossa realização. Nasceu esta iniciativa, hoje que nos reúne aqui, de uma conversa com o professor António Cunha e Silva, o doutor Joaquim José Pinto da Silva e José Magalhães, sobre o Óscar da Silva, o grande compositor do saudosismo, e não só, mas que teria sido personagem marcante de uma obra de Antero de Figueiredo. Conversa aqui, puxa ali, e o que é certo é que logo aí ficou convocado o nosso queridíssimo amigo, professor António Cunha e Silva, para nos vir falar do compositor Óscar da Silva. Mais a mais, dando-se a circunstância de, no ano passado, 2015, ocorrer o centenário da composição de uma sonata que o tornou muito célebre, que foi precisamente a sonata Saudade. Não me demorarei, portanto, sobre o tema que hoje aqui nos trouxe. Tão só nos serve, a parte que me cabe, realçar a figura de Antero de Figueiredo, autor de um romance de que o personagem essencial é o nosso compositor Óscar da Silva, que falará o seu professor António Cunha e Silva, mas, como nestas coisas nós ganhamos sempre em procurar saber mais do que sabíamos antes de pegar nelas, descobrimos que ocorrem 150 anos do nascimento do Antero de Figueiredo. Toda a gente o conhece, toda a gente atravessa a praça Antero de Figueiredo, mas tenho a impressão que será uma personalidade bastante esquecida. Chamaria convocaria aqui o testemunho do padre, doutor, do historiador Alexandrino Bruchado, que todos com certeza conhecerão, que num testemunho aqui há muitos anos, não há muitos anos, escreveu o seguinte: nas minhas insónias repetitivas e incómodas perpassam pela ideia os mais variados temas, casos e apontamentos da vida de várias personalidades. Nesta linha de ideias, desta vez resolvi dizer alguma coisa sobre um escritor que muito admiro e aprecio, Antero de Figueiredo. Antero de Figueiredo poderá ser, por alguns, não ser um grande romancista, mas é incontestavelmente um bom estilista que manejou a língua portuguesa como ninguém. Reporto-me aos primeiros anos da minha vida cultural. Houve um sem número de contactos que gostosamente tive com o escritor e que foram incentivados pelo então Bispo do Porto, Dom Agostinho de Silva e Sousa, de Jesus e Sousa. O Sr. Bispo do Porto, que eu secretariava, era pouco atreito a visitas pessoais, mas nesta maneira de ser havia uma exceção. Dom Agostinho era sinceramente amigo e admirador de Antero de Figueiredo, o que era um privilégio de poucas pessoas. Várias vezes se deslocava à casa do escritor, na Rua de Dio, na Foz do Douro.
Recordo-me ainda dos momentos agradabilíssimos que passei com o Sr. Bispo numa visita ao escritor num dia de Reis. Antero de Figueiredo tinha uma conversa atraente, ouvia-se com verdadeiro prazer. A partir da publicação da Senhora do Amparo, Antero de Figueiredo imprimiu uma orientação nova à sua vida literária. O descrente e agnóstico deu lugar ao católico fervoroso e convicto. Não o escondia. Esta adesão à verdade católica progride e acentua-se nas obras seguintes que publicou. O Último Olhar de Jesus, com mais subtil sublimação artística, Pessoas de Bem, Fátima, Amor Supremo, Non Sum Dignos. Para todas estas obras, Antero de Figueiredo realizava várias e demoradas observações de casos e tipos ou leituras eruditas que depois combinava à sua maneira. Teve o requinte da linguagem, da sobriedade e do purismo. Nascido, como assinalei, em 26 de novembro de 1866, há uma discussão sobre ele, dá-se como natural de Lourosa. Há uma discussão que eu, sinceramente, não consegui ainda dirimir, tomar partido, porque é o seguinte, é que uns apontam Lourosa como Lourosa aqui, Vila da Feira, outros apontam-se Lourosa como Viseu, como Lourosa, São João de Lourosa de Viseu. O que é certo é que na grande enciclopédia portuguesa e brasileira saiu a referência a Viseu, a São João de Lourosa, numa altura em que, quando saiu essa referência, o Antero de Figueiredo ainda era vivo. Portanto, se não fosse, presume-se que teria protestado. De qualquer maneira, é um ponto que fica em aberto que eu estou em vias de averiguar. Nestas coisas que nós servimos sempre da internet, e ainda bem nas coisas, mas também há muitas asneiras às vezes pelo meio, o que é certo é que se pode dizer que, como é patente, como é declamado, que Antero de Figueiredo nasceu para a beleza das coisas e sabe traduzir o seu encantamento em requintes de linguagem policrónica, ora num tom solene de majestade, ora num puro visualismo do real. Tudo isto impregnado de espiritualidade, sobretudo em livros como Fátima, Amor Supremo, Non Sum Dignos, que eu já falei. Um ponto que é interessante registar e que eu vou passar a registar, que é o seguinte, é que, como sabem, portanto, para o ano que vem é o centenário das aparições de Fátima, e o Antero de Figueiredo é a primeira obra literária que fala sobre Fátima, deve-se precisamente a Antero de Figueiredo. Publicada em 1936, Fátima, diz aqui a notícia, o apontamento que eu tenho, a cábula que eu recolhi. Obra literária sobre os acontecimentos de 1917. Fátima, Graças, Segredos e Mistérios. Foi escrita por Antero de Figueiredo e em 1936, agora repare-se, Lúcia encontrava-se então pela segunda vez em Pontevedra, onde, em 1925, entrara como postulante nas religiosas de Santa Doroteia. Aí foi miudamente interrogada pelo escritor. E, a tudo Lúcia, humilde e serenamente, cheia de verdade e angélica simplicidade e obediência à sua reverenda provincial, à sua reverenda madre provincial, inteligentemente previu da composição de um livro de arte sem propósitos apologéticos, teológicos ou filosóficos. Trouxe-me a primavera, diz hoje a mãe, num sorriso feito de encantamento. Antero de Figueiredo, agora registre-se, foi a única figura não eclesiástica autorizada pela hierarquia da Igreja a entrevistar a vidente de Fátima, irmã Lúcia, no seu convento de Tui, nos anos 30. Entrevista essa que deu origem a este belíssimo livro, que é o Fátima, de que nós já vimos de falar. Portanto, para o ano, celebrando-se o centenário das aparições de Fátima, temos que registar que a primeira obra literária em que a Fátima aparece como tema deve-se precisamente ao nosso escritor Antero de Figueiredo. Todos nós temos o prazer de o cumprimentar na praça onde ele está, todos eles aqui, a Praça Antero de Figueiredo. Muitos poucos, talvez atrevo-me a dizer que muito poucos saberão efetivamente o que é que ele escreveu ou o que é que ele fez. Mas o que é certo é que é uma figura imorredora da nossa cultura, da nossa literatura. Um ponto que é focado nos estudiosos dele, e isso é quase para terminar, é que
quando o Antero de Figueiredo escreve um livro, preocupa-se extraordinariamente em estudar fundadamente essa obra. Por exemplo, um deles é uma das obras que ele escreveu, que é precisamente o Dom Sebastião. Eu recordo, um parênteses, o espólio do Antero de Figueiredo está na Biblioteca Municipal em São Lázaro, está lá. E ele preocupou-se muito em ir aos sítios, em visitar, foi a Alcácer Quibir, foi a Marrocos, e preocupou-se muito em visitar os sítios onde se deu a Batalha de Alcácer Quibir. E valendo-se disso, de quem? Na altura era diplomata, era representante de Portugal em Tanger, um cunhado dele, Alberto Oliveira. E um parênteses aqui, uma nota de pé de páginas para dizer, temos 3 grandes escritores casados com 3 irmãs. Temos o Antero de Figueiredo casado com a irmã da família que é Furtado de Dantas, que são oriundos de Ponte... ao pé do Ponto da Barca, ao pé dali do Ponto da Barca. E Furtado de Dantas, do conselheiro Furtado de Dantas, etc. E quem eram os cunhados? Era o Agostinho de Campos, também grande escritor e grande estilista, que viveu também aqui na Foz, teve casa aqui na Foz, o Alberto Oliveira, de que eu vos estou a falar, e socorrendo-se do apoio do Alberto Oliveira como Cônsul-Geral de Tanger, sabemos, há correspondência, que por acaso tive a oportunidade de ler, de consultar, há correspondência em que ele teve o cuidado de passear e de acorrer aos sítios onde se deu a batalha. Em 1924, isto agora, em 1924, rebentou uma grande polémica chamada questão sebástica, portanto, a questão ao sebastianismo, e com Carlos Malheiro Dias e Antero de Figueiredo de um lado e António Sérgio de outro. Ora bem, mas, como disse, não nos íamos demorar, porque hoje, a parte essencial da intervenção será do professor Cunha Silva, não iremos demorar-nos sobre a figura e a obra, pois guardamos para uma ocasião futura que possamos dar-lhe um retrato de corpo inteiro. Diz ele, em várias citações de textos seus, uma coisa, diz ele, tem uma máxima que diz ele o seguinte, e é com ela que terminamos. O homem vive de ilusão, é o pão nosso de cada hora. As almas sobem como o fumo, a busca do ideal é a fuga aos desgostos da vida real, quando menos bem compreendida. É um instinto de defesa que solicita ao homem a robustecer-se com nobres visualidades. É, enfim, o progresso espiritual e moral da consciência. A ilusão é fecunda, mas é por ela e com ela, que assim termino, que podemos abrir caminho. Damos agora tempo e espaço ao professor António Cunha Silva e ao meu querido amigo, Dr. Joaquim Pinto da Silva, presidente do Progresso da Foz, e que nos tem acompanhado intimamente nessas nossas tarefas, dar caminho para nos privilegiar com a sua intervenção. Sr. Presidente da União de Freguesias, minhas senhoras e meus senhores, a tarefa é relativamente fácil e difícil ao mesmo tempo, porque a mim cabe-me apresentar o professor António Cunha Silva. É fácil porque eu já tinha feito isso e, portanto, não vou inventar factos nem situações, elas estão descritas e escritas por mim, e é isso que eu iria ler-vos. Tenho só a assinalar, e que não está aqui, que tenho o prazer de conhecer o professor António Cunha Silva desde há muitos anos e que tive também esse gozo imenso de organizar com ele a apresentação em primeira mão, antes da existência do livro, da Sonata Saudade, um trabalho que ele fez, um trabalho de investigação policial, literária, musical, extraordinário,
e tive o prazer de organizar em Bruxelas com ele uma primeira apresentação. Aliás, o livro depois retoma um escrito feito por um auditor na conferência que teve a amabilidade de escrever um texto sem pretensão nenhuma, nem de fim nenhum, apenas por agradecimento ao professor António Cunha Silva, e que esse texto figurou depois como prefácio. A obra está exposta ali, chama-se Sonata Saudade, portanto é uma obra de investigação que depois o professor Cunha Silva continuou investigando também a passagem pelos Açores, pelo Brasil. Ele viajou muito atrás do Oscar da Silva, da sua obra, e sobretudo da Sonata Saudade, que também teve o mérito de fazer com que se fosse reeditada em CD. Eu tive a oportunidade de escrever a algumas pessoas aqui presentes, poucas, felizmente, neste caso, de ouvirem, bom, ouvir a segunda vez, mas se calhar algumas coisas não esqueceram, porque são amigos também do António Cunha Silva, mas não será mau eu repetir. Do Lessa, compaixão. O dilema dos homens não é serem substituíveis, porque o são. O drama é que a cópia, o herdeiro, o continuador, o discípulo, está muitas vezes impossibilitado de concentrar nele próprio o homem de quem falamos. Num mundo dito aldeia global, cada vez nos fazem mais falta essas mesmas aldeias, aquelas de onde se pode, por uma janela, ver o mundo, apreciá-lo, pois ele está reproduzido no elementar. Ele não é senão uma sucessão de variantes do microscópico. E entre o homem substituível, mas inimitável, e o largo mundo multímodo, variável, mas reproduzido finalmente em pequenas comunidades, se situa hoje o nosso orador. Ao nascer em Lessa da Palmeira, há uns anitos, mas não muitos, não é? Ao ouvir a orquestra sincronizada do seu Lessa pelos rápidos, ao ver a paleta caleidoscópica das suas margens e ao ler a escrita simultaneamente tensa e distendida das suas águas, António Cunha Silva não podia escapar ao seu trajeto, ao seu destino. Do Conservatório de Música do Porto fez sua casa por muitos anos. Do diploma e da docência, foi professor de violino, à direção. Foi membro da Orquestra Sinfónica do Porto e do Quarteto de Cordas do Porto. Eu relembro aqui, se houver algum eventual interessado, algum mecenas, que jazem ainda as gravações famosíssimas deste concerto, deste quarteto, feitas para a emissora nacional da época, onde se repertoriou, eu creio que música portuguesa essencialmente, e que nunca passaram a CDs, infelizmente, nem a vinil na altura, e que ainda continuam à espera de alguém que as queira pôr à luz do dia. Dirigiu ainda a Academia de Música de Matosinhos, o Conservatório da Maia, o Conservatório da Covilhã, para além de ter lecionado em muitas outras escolas de música, lembro-me bem de Mirandela, por exemplo. Desenhou também e pintou em fases ardentes. Matou naturezas, pintou seus sonhos, suas memórias, os seus traumas. Eu recordo, por exemplo, as múltiplas evocações da mãe, com 3 letrinhas apenas se escreve. E ainda desenhou símbolos, signos, sinais, cabalas que só ele, que nem ele, consegue explicar. Os peões, os cães, os pássaros. Expôs em locais diversos e ilustrou obra própria e alheia. Expôs dele, mas muito mais de outros que se quedaram em dívida impagável. Comissariou exposições e dirigiu galerias. Orientou artistas, colecionadores e públicos. Deu a ganhar e gastou. Como todos sabemos que acontece nesta arte. E desta arte é assim. Consumiu canetas e lápis em textos, os olhos em leituras, a atenção em reconhecidos e desconhecidos. Oscar da Silva, como eu disse há pouco, o nostálgico da saudade, a sonata quase perdida, renasce com este homem. Ricardo Barros, Irene Vilar, a tragédia pesqueira de 1947, Raul Brandão, António Mendes, Alfredo Barros, as lendas de Matosinhos, nunca mais terminaria a lista. Todos, muitos lhe devem a sageza do comentário, a lucidez da análise, o reconhecimento expresso. Alguns devem mesmo o ser cultural. Tem dezenas de livros publicados. Deu-se ultimamente a extrair uma a uma as 3, as 7, ou seria uma apenas, as setas do mártir Sebastião. Fez-no novenário inspirado e originado, ou concluído, pelo cândido voo do Espírito Santo. Enfim, e porque se faz tarde, repõe a flutuar o Veronese, que estudou a sua história, solda-lhe as partes, vaza-lhe as águas turbas, reconhece-lhe os heróis, os da Póvoa e de Matosinhos Lessa à cabeça, mas aponta as incúrias, as falhas, as exatidões, as falsidades, o crime talvez. Aqui vos deixo com António Cunha Silva, homem de Lessa e Matosinhos, da Póvoa e de Pazárgada, senhor de si do mundo, o nosso homem de hoje.
tarde a todos, muito obrigado pelas referências e posso só acrescentar como arranque desta comunicação que me separam praticamente 15 anos do primeiro livro do Oscar da Silva. 2004, 2011, O Universo Açoriano, e o meu projeto em relação ao compositor é mesmo escrever uma trilogia. Falta-me um trabalho que vai denominar-se Romanceiro de Lessa para piano solo e 8 cenários. Portanto, foi neste contexto desta imensa investigação que eu encontrei uma referência ao livro Doida de Amor, do Antero de Figueiredo. E também foi neste contexto da investigação que eu encontrei uma outra referência que me parece extremamente curiosa. É que na passagem do compositor pelos Açores, suponho que em 1922, 23, a primeira passagem, ele escreveu uma carta a Antero de Figueiredo, dizendo-lhe que tinha visto num mosteiro na Ilha Terceira um retrato do Dom Sebastião e sabia que o escritor estava a preparar um livro sobre o rei. Comunicava-lhe que, se por acaso quiser esta fotografia, esta imagem, manda-me dizer que eu ainda consigo fotografá-la e levar-te para o Porto. A verdade é que o historiador que fala neste caso publicou uma carta e um trabalho no Tripeiro, dizendo que pura e simplesmente Antero de